Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Convido a igreja a inclinar vossas cabeças. Vamos fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, te dou graças e te dou glórias, porque sabemos que o Senhor é um Deus zeloso e misericordioso. Na noite de hoje, ó Pai, bem sabe o Senhor que de forma alguma estou eu tentando anular a oração do teu servo, não, mas é de costume. Eu te peço, Espírito Santo, eu não sei do que é que a tua igreja precisa, mas o Senhor sabe. Que nesta noite eu não venha falar nada de mim não, meu Deus, mas me usa como um instrumento, porque se não for para me usar como instrumento, eu não mereço trazer a tua mensagem, a tua palavra nesta noite. Deus, pelo poder que nós sabemos que a tua palavra tem, eu te peço que cada coração, até onde a tua palavra ela venha chegar, que as vidas venham a ser restauradas e elas venham a sentir a tua potente mão nesta noite. É isso, meu Deus, que eu te peço e já te agradecendo no nome santo de Jesus. Amém. Podeis sentar. Ele repetiu o versículo de número 14, que diz assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, é bem verdade que os versículos que acabamos de ler narra uma história que eu posso dizer que é bem conhecida da igreja, é íntima da igreja. Quem nunca ouviu falar a respeito de Gideão, quem nunca ouviu falar do milagre que Deus proporcionou a Gideão pela sua infinita misericórdia. Mas eu dou graças a Deus, porque se estamos sendo induzidos pelo Espírito Santo, é porque alguém na noite de hoje está precisando ouvir esta palavra. Eu não vim nesta noite para encher o seu ouvido e o seu coração de oba-oba, não. Eu vim nesta noite para te trazer a palavra que você está precisando e que você está necessitando ouvir. Queridos irmãos, Deus ele vai levantar a Gideão em um momento difícil, em um momento escasso, em um momento que era impossível alguém ser levantado para resolver todos os problemas que estavam acontecendo. Nós sabemos de que Deus, ele chamou e escolheu a Israel, não para ser um povo perdedor, não para ser um povo oprimido, não. Mas Deus ele vai honrar a sua promessa a Abraão. Deus ele vai dar continuidade à sua promessa a Isaac, e vai dar sequência a Jacó. E Jacó, Deus torna ele Israel. Deus ele não tira Abraão do meio da sua parentela,
para viver uma vida de miséria e uma vida de esquecimento. Não. É bem verdade que Abraão, ele não conhecia a terra que ele ia, mas ele tinha um selo de certificação, porque o próprio Deus disse a Abraão: tu não sabes para onde tu vai, mas tu não precisa saber, porque eu sou contigo. É interessante que nós, como igrejas do século 21, muitas das vezes nós só queremos nos envolver, só queremos ter envolvimento, se nós pudermos prever os nossos passos. Enquanto o sábio Salomão, ele vai dizer no livro de Provérbios: o coração do homem pode até considerar o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. E eu pergunto à igreja: se isso não for fé, então o que é fé? Abraão, ele vai ouvir o chamado de Deus, decide peregrinar, e Deus ele vai fazer uma promessa a Abraão, que lhe daria um filho. Mais uma vez, é bem conhecido da igreja, nós sabemos que Abraão, ele antecipa a promessa. Nós sabemos que Abraão, ele agora tenta dar um jeitinho, porque a sua esposa já não gerava, porque os problemas que eles passavam eram visíveis, e Sara dá a ele uma facilidade. Mas eu aprendo com Abraão que não adianta ter facilidade se eu não estiver na direção de Deus. Eu aprendo com Abraão que não adianta ter jeitinho se Deus não está no jeitinho. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Abraão, ele vai gerar um filho. E esse filho nós conhecemos por Ismael. O primogênito de Deus. O primogênito que Deus havia reservado para Abraão era Ismael? Não era Ismael. Mas Abraão, ele decide se antecipar. E quando ele se antecipa, ele sai da vontade de Deus. Ô irmão Nailton, mas você não vem falar sobre Gideão nesta noite? Escuta essa, meu irmão. Eu acredito que nós conhecemos a história de que Abraão vai despedir a sua concubina, e junto com a sua concubina, ele vai despedir a Ismael. A Bíblia vai dizer que Agar agora anda angustiada, porque meio que ela era refém da situação, porque ela não tinha pedido para estar vivendo aquilo que estava acontecendo. A Bíblia vai dizer que, acabando os recursos de Agar, ela decide colocar o seu filho no canto, porque quem sabe ela não suportava mais ouvir o choro da criança. Quem sabe ela olhava assim e dizia: eu não tenho nada para nutrir ao meu filho. Então ela decide deixar o menino e andar caminhos à frente. Agar não esperava com uma coisa. A Bíblia vai dizer que no meio deste caminho que Agar ela trilha, sem o seu filho, Deus ele vai se apresentar a Agar e vai dizer: Agar, não temas, porque eu ouvi o choro da criança. Nesta noite o Espírito Santo de Deus está falando: eu estou ouvindo o choro da criança. Pode falar que não era para ser você, pode falar que não era para você estar, pode falar que você não era o filho da promessa, mas Deus está te dizendo nesta noite: eu estou ouvindo o choro da criança. A Bíblia vai nos dizer que Deus, não outro, mas o próprio Deus,
vai preservar a Ismael. Ismael agora tem a sua vida. E historicamente se falando, Ismael consegue criar um povo que é acostumado a viver no deserto. Vocês sabem quem é que eram os descendentes de Ismael? Não outro, senão os midianitas. Mas Nailton, a gente leu no versículo que por o povo de Israel ter desagradado a Deus, Deus ele permitiu que o povo ficasse cativo 7 anos nas mãos dos midianitas. E agora você está falando que Deus ele está preservando, que Deus ele preservou alguém que ele sabia que iria perseguir, que iria humilhar o seu povo. Nesta noite eu não trouxe nada preparado, meu irmão, mas Deus me falou quando eu estava sentado ali naquele lugar: meu filho, eu sempre preparo midianitas para quando o meu povo tenta sair da minha vontade. Gideão ele não entendia. Não é fácil entender aquilo que o povo estava passando no momento. Imagina você plantar e não poder colher. Imagina você, o único momento que você pode se reunir tem que ser em uma caverna, tem que ser escondido. Gideão ele não entendia. Mas Deus ele sabia que tinha guardado a descendência de Ismael para quando o povo de Israel saísse da linha. Ei, igreja, Deus ele ainda tem guardado um povo. Quem sabe não amigos nossos, quem sabe não muito simpáticos aos olhos da igreja, mas Deus ele ainda tem guardado um povo para quando a gente tentar sair, quando a gente tentar fugir, quando a gente tentar se esconder, Deus ele levantar. Gideão ele conhecia a história do povo. Gideão ele sabia tudo o que Deus havia feito. Como Deus tirou Abraão do meio da sua parentela. Como Deus levantou a José, como o povo de Israel chegou no Egito, e como o povo de Israel saiu do Egito. A Bíblia não diz, mas eu conjecturo. Quem sabe Gideão, quando era criança, ele ouvia o seu pai contar histórias sobre um Deus que havia aberto o mar em 2 bandas. Quem sabe Gideão havia ouvido histórias de que, meu filho, certa vez o povo estava com sede, para você ver como nosso Deus é. Só tinha águas amargas para beber, águas de Mara. E Deus pegou e fez com que as águas amargas se tornassem puras para consumo. Eu imagino Gideão crescendo e ouvindo falar de um Deus que tirou o povo de Israel diante de uma potência, e que de manhã, para que eles não se queimassem por conta do sol, ele mandava uma nuvem, e à noite, para que eles não tivessem frio, ele se apresentava como coluna de fogo. Eu acredito que Gideão, em sua mocidade, ele ouviu a respeito de um Deus que cuidava, de um Deus que zelava, que guardava os seus. O salmista, escrevendo o Salmo de número 121, ele vai dizer que o guarda de Israel, ele não dorme e nem cochila. Agora você imagina, irmão, porque Gideão estava malhando trigo no lagar.
E como nós sabemos, lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de pisar uvas. Imagine a situação agora. Gideão, ele estava plantando escondido, estava colhendo escondido, estava indo para um lugar que quem sabe ele não deveria estar, mas ele estava fazendo aquilo que ele deveria fazer. Gideão, ele estava no lugar errado, não porque Gideão ele havia ido com os próprios pés, não, mas a situação tinha jogado Gideão para o lugar errado. Mas Gideão estava fazendo o certo, mesmo estando no lugar errado. Cristo nesta noite ele me convida e te convida. Mas Nailton, aonde eu estou, eu não acredito que Deus me colocou lá. Mas Nailton, será que é possível Deus permitir que eu passe essa situação aí? Nesta noite Deus ele está me convidando e está te convidando a fazer o certo mesmo estando no lugar errado. Gideão ouve uma voz do anjo e diz: Gideão, o Senhor é contigo. Eu acredito que Gideão estava com aquilo preso e teve a oportunidade. A primeira coisa que Gideão fez foi questionar. Mas Senhor, se realmente o Senhor é comigo, se realmente o Senhor é conosco, como o Senhor está falando, por que é que tudo isso está acontecendo? Quem sabe Gideão, de forma humana e racional, chega assim e diz: Deus, já são quase 7 anos que eu estou plantando e não estou podendo colher, estou sendo humilhado, e agora o Senhor se apresenta e diz que o Senhor é comigo? Isso é ilógico. Aonde é que está o Deus que no tempo dos meus pais operava? Será que Ele não está vendo a nossa situação? Será que Ele não está vendo a nossa humilhação? E a Bíblia vai dizer que, diante de tantas respostas que Deus poderia apresentar para Gideão, Deus vai dizer assim: Gideão, vai nesta tua força e livrarás a Israel dos midianitas. Como assim, Nailton? Gideão estava querendo uma justificativa de Deus. E a justificativa de Deus para o momento não era que eu havia esquecido o meu povo, não era que eu havia abandonado o meu povo, não. A justificativa de Deus para o momento era: Gideão, eu estou precisando de alguém para se levantar. Gideão, eu estou precisando de alguém para colocar a ordem. Gideão, Gideão, ele é chamado, ele é convocado em tempos difíceis. A Bíblia vai dizer que agora Gideão ele faz uma prova a Deus e diz se é realmente o Senhor que está falando comigo, porque não parece não. Não é assim, igreja? Muitas das vezes não parece que Ele não está conosco. Se realmente é o Senhor que está se manifestando aqui agora, então espera, que eu vou trazer o meu sacrifício. E a Bíblia vai dizer que o anjo ele aguarda. Gideão traz o seu sacrifício. O anjo ele toca no sacrifício de Gideão e recebe aquela oferta. É interessante, irmãos, que logo após Gideão saber que realmente era Deus que estava falando com ele, deve ter a confirmação. Deus ele vai dizer ao Gideão: agora que você está vendo que eu estou no negócio, você vai fazer o seguinte:
Você vai na casa de teu pai, vai pegar a segunda oferta. Você vai pegar o segundo animal de 7 anos e vai sacrificar a mim. E outra coisa que você vai fazer, Gideão, na casa do teu pai tem um altar que não é dedicado a mim. No terreno de seu pai tem um altar que não é para mim, é para Baal. Gideão pega o sacrifício, mas derruba o altar de Baal. Cristo, Ele não nos chama para nós vivermos um meio termo. Não, Cristo, Ele não é Deus de meio termos. Deus, Ele não nos chama para nós vivermos em cima do muro. Deus, Ele não é Deus de permanecer, de permitir que nós vivamos de uma forma inconstante e incoerente na sua presença. Deus, Ele vai dizer: Gideão, eu sou contigo, eu te provei que eu sou contigo, mas para eu honrar a sua vida, é necessário você destruir o altar de Baal. Eu lendo a passagem, eu parei para pensar, irmãos, será que aquele altar, ele não incomodava Gideão? Quem sabe todo dia, Gideão passava por aquele altar e dizia: eu não vou mexer nele não, não fui eu que edifiquei, não fui eu que construí. Ei, só que Cristo chamou a igreja para derrubar o altar de Baal, que a igreja ela não construiu. Só que Cristo, Ele me chamou e te chamou para nós derrubarmos o altar de Baal que nós não edificamos. A Bíblia vai dizer que após Gideão ter derrubado o altar de Baal, ele agora vai fazer um altar e vai sacrificar a Deus. Primeira coisa, Gideão, ele recebeu o chamado, mas ele teve que derrubar o altar de Baal. Não adianta nós falarmos que nós cremos e aceitamos e o altar de Baal permanecer de pé. Segunda coisa, Gideão destruiu o altar. O que é que Gideão vai fazer agora? Vai sacrificar ao Senhor. Deus, Ele vai chamar a Gideão, mas é necessário que Gideão derrube o altar e faça sacrifícios. Como é que está o meu e o teu sacrifício nesta noite? Nailton, mas eu sou um Gideão de Deus. E eu creio que Deus, Ele tem levantado a sua igreja como Gideões. Mas para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer, o altar tem que ser quebrado. E o sacrifício tem que ser feito. Sem sacrifício não há presença. E com o altar de Baal em pé, a presença de Deus, ela não vai nos acompanhar. A Bíblia vai dizer que aquilo que Gideão faz gera uma consequência. Imagina, irmão, agora o povo que Deus chamou e disse: eu sou o seu Deus, agora se reúne e vai aonde? Na casa de Gideão. Vai questionar a respeito do altar que ele destruiu. É interessante que o povo estava vivendo tanto tempo naquela situação, que quem sabe eles haviam esquecido quem eles eram. Como é que pode o povo que Deus chamou e escolheu agora brigar por um altar que nem de Deus é? Quantas das vezes nós não estamos vivendo tanto tempo, que quem sabe nós não estamos mais conseguindo diferenciar. Quem sabe nós estamos tanto nessa rotina, que estamos chamando o altar de Baal de altar do Deus vivo. Mas nesta noite Deus, Ele me trouxe aqui para falar para você que é necessário
você tomar uma atitude, é necessário você derrubar aquele altar e sacrificar ao Senhor. A Bíblia vai dizer que aquele povo confronta Gideão. E o pai de Gideão vai dizer: rapaz, tem alguma coisa errada aqui. Nós não somos o povo de Deus. Como é que nós brigamos por altar de Baal? Nós não somos o povo que Deus ele chamou e escolheu. Como é que nós estamos brigando por aquilo que não é nosso? E a Bíblia vai dizer que daquele mesmo povo, que quem sabe estava com uma venda espiritual nos olhos e não via nada, se formou um grande exército. A Bíblia vai dizer que Gideão ele faz cartas a respeito da peleja contra os midianitas. Gideão, em momento nenhum, mostrou capacidade, porque quando ele ouviu o chamado de Deus, ele questionou: mas como é que pode? O Senhor tem pessoas melhores que eu. A Bíblia vai dizer que Gideão questiona: como é que pode? Se a minha casa ela é a mais pobre e eu sou ainda o menor da casa de meu pai. Deus estava dizendo a Gideão: Gideão, não importa a condição. Gideão, não importa se você é o menor. Gideão, não importa se você não sabe falar. Não importa se você não sabe fazer. Eu sei fazer. Agora importa que você esteja disposto a tomar uma atitude. Cristo nesta noite ele cobra de mim, cobra de você uma atitude, meu irmão, minha irmã. A Bíblia vai dizer que agora se reúne um bom exército, 32 mil homens que estavam dispostos a guerrear. Deus olha para aquela quantidade, porque Deus ele não é Deus de quantidade, e diz: Gideão, tem alguma coisa errada aí. Você tem 32 mil homens, mas não são 32 mil pessoas que querem ser usadas por mim. Gideão, você tem um exército? Tenho, Senhor. Eles estão prontos para lutar? Estão prontos para lutar, Senhor. Mas eles não estão prontos para que eu use eles. E a Bíblia vai dizer que Deus ele vai chegar para Gideão e vai dizer: Gideão, para que o povo ele não venha se engrandecer, para que o povo ele não venha se ensoberbecer, diga a eles que os covardes e medrosos voltem. Eu gosto de matemática, eu gosto de estatística, mas tem coisas, pastor Nilton, que eu me deparo aqui, que a matemática não resolve. Tem coisas aqui que a estatística não resolve. Por quê? Porque Deus vai dizer: eu escolhi, sabe o que, Nailton? O que não é, para confundir quem é. Eu confundi os que são, eu escolhi os que não são, para confundir os que são. E Nailton, tu sabe o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar as coisas loucas para confundir as sábias. Deus nesta noite não quer que você arraste multidões, não. Mas Deus ele quer e cobra de mim e de você que nós venhamos a permanecer na sua graça e na sua misericórdia. Os covardes e medrosos voltem. E voltam 22 mil. Quem sabe Gideão olha assim e diz: perdi muito mais da metade. Eu já estava confiante. E agora eu só tenho 10 mil homens. Mas o Senhor não falou que era comigo, então o Senhor é comigo. E a Bíblia vai dizer que Deus chega para Gideão e diz: Gideão, ainda tem muita gente, Gideão. Mas Deus, aqui é 32. Você não precisa de quantidades. Você não precisa de recursos.
Porque quando Deus chama Gideão, Deus não promete quantidades a Gideão, não. Deus não promete recursos a Gideão, não. Mas Deus ele se apresenta a Gideão dizendo: eu vou prover. Está vendo o recurso que você tem, Gideão? Eu não preciso. Eu preciso de pessoas que estejam dispostas a pelejar. Eu preciso de pessoas que estejam dispostas a entrar na peleja, não para se engrandecer, mas para serem testemunhos vivos do que eu posso fazer. Quem sabe no miserável pecador. Aquele exército vai para a segunda prova. Qual é a prova? É a prova do ribeiro. Imagina você, está agora em uma temperatura alarmante, andando por um bom período, e de repente você se depara com um ribeiro. A Bíblia diz que Deus vai dizer: Gideão, desce o povo ao ribeiro, e lá eu vou dizer para você os que eu quero que estejam na peleja e os que devem voltar. A Bíblia vai dizer que no meio daqueles 10.000 homens, embora fosse um único exército, mas eles tinham propósitos diferentes. Como assim, Nailton? A Bíblia vai dizer que dos 10.000 que descem, uma parte apresenta uma característica, que é beber água como um cachorro. Beber água de forma vigilante. E outra parte do exército, quem sabe se joga nas águas, quem sabe não olha se tem inimigo, quem sabe não olha se há perigo. Deus chega e diz: Gideão, os que eu escolhi têm que estar em constante vigilância. Gideão, o exército que eu escolhi não pode se jogar às águas, não, Gideão. O exército que eu escolhi não pode viver de uma forma relaxada, não, Gideão. O exército que eu chamei tem que estar em constante vigilância. E a palavra de Deus, ela vai nos confrontar, porque chamados por Deus nós queremos ser. Nos identificamos como Gideões de Deus. Mas quem sabe muitas das vezes nós não vivemos na medida da vigilância que Deus ele nos quer. E nesta noite Deus ele está dando um ultimato para a igreja: ou você bebe água vigilante, ou você bebe água como um cachorro, ou você bebe água procurando ver se há inimigos ou não, ou pode voltar. A Bíblia vai dizer que de 32.000, Deus permite que com Gideão esteja 10.000. E dos 10.000, o próprio Deus tira 7.700. 9.700. Oh, glória. A Bíblia vai dizer que diante de toda aquela quantidade, Deus ele separa para si 300. Quem sabe Gideão olha assim e diz: rapaz, será que eu fiz pouca prova de Deus? Como é que é isso? Porque Deus ele é perito em nos tirar da zona de conforto. Quem sabe Gideão olha assim e diz: rapaz, será que de fato Deus é comigo? Porque eu estava até com uma quantidade boa, mas Deus ele me colocou para pelejar somente com 300. Ei, Gideões, não importa se Deus colocou 300 no seu caminho, não importa se Deus colocou 300 na sua vida, mas saiba que esses mesmos 300 estão debaixo da direção e debaixo da vontade de Deus.
Gideão vai pedir uma confirmação a Deus. E Deus vai dizer a Gideão, na madrugada: Gideão, faça o seguinte: desça até diante do povo, desça diante dos midianitas. E a Bíblia vai dizer que Deus permite a Gideão ouvir um sonho de um dos guerreiros do exército inimigo. E o guerreiro estava contando para o seu companheiro, dizendo: rapaz, e não é que eu dormi e sonhei, e neste sonho eu vi um pão de cevada, todo queimado, torrado, bichinho. E ele circulava a respeito do nosso acampamento, e nós não saíamos vivos. E a Bíblia vai dizer que o outro companheiro olha assim e diz: de fato, o seu sonho significa que é a espada de Gideão. O seu sonho significa que Deus vai honrar a Gideão. Meus irmãos, Deus, Ele faz coisas em nossa vida. Ele faz com que os nossos inimigos, Ele faz com que aqueles que nos perseguem comecem a ver que Ele é na nossa vida. Ô Nailton, mas por que é que a representação do sonho foi um pão de cevada? E como é que o companheiro dele sabia que era Gideão? É porque, olhando as medidas daquela época, o pão de cevada valia a metade do trigo. Não estou entendendo não, Nailton. O pão de cevada não tinha valor nenhum. Deus estava dizendo assim: olha, eu vou usar aquele que vocês não dão valor. Eu vou usar aqueles que vocês não dão nada a respeito dele. Mas a minha glória vai aparecer. A Bíblia vai dizer que Gideão, ele divide o esquadrão em 3 partes e se apresenta diante dos seus inimigos. A cada um Gideão vai dar 2 instrumentos, uma buzina e um cântaro. Quem sabe alguém olhou e disse: ô Gideão, embora a gente esteja em quadro resumido, mas qual é a estratégia que eu devo fazer? Como é que nós vamos atacar? Qual é a estratégia, Gideão? E a estratégia de Gideão era: vocês façam aquilo que eu fizer. A Bíblia vai dizer que Gideão, ele quebra o cântaro. Gideão, ele toca a buzina. A Bíblia vai dizer que aqueles 300 fazem da mesma forma. E ao invés de pelejarem diante da peleja, ao invés de lutarem, ao invés de se cansarem, Deus, ele permite que os 300 assistam o próprio exército inimigo se desfazendo. Sabe o que é que Deus está falando comigo e contigo nesta mensagem? Eu posso fazer, mas é necessário que você se disponibilize. Eu posso tratar, eu posso resolver, eu posso fazer, eu posso operar, mas é necessário que você, como Gideão, se levante. É necessário que você, como Gideão, dê um basta no lagar. É necessário que você, como Gideão, não olhe para suas poucas qualificações, não olhe para suas falhas e não olhe para os seus defeitos. Aí Deus, ele vai dizer: porque se nós fizermos tudo isso, e se nós permanecermos dentro da sua vontade, nessa peleja, nós não iremos nem precisar pelejar. Meu Deus, eu não estou suportando mais. Meu Deus, eu não consigo persistir.
Aí Deus está falando, meu filho, minha filha, nesta peleja você não precisa pelejar, mas é necessário que você se encontre dentro do centro da minha vontade. Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé, por favor. Aleluia, glória a Deus. Gostaria de fazer uma oração pela igreja. Deus, Ele ainda pega aquele que está escondido e levanta para fazer uma grande obra. Eu não sei se o escondido é você, mas eu já tomo posse dessa palavra. Eu convido a igreja a inclinar vossas cabeças. Vamos fazer uma oração. Deixa eu orar pela sua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai, te apresento na noite de hoje a tua igreja. Te apresento na noite de hoje cada servo que aqui se encontra. Quem sabe, ó Pai, eles estão vivendo em uma situação contrária àquela que eles queriam estar. Mas o Senhor nos mostrou em tua palavra que não importa se o lugar que nós estamos é geograficamente incoerente, o que importa é se nós estamos dispostos ou não a fazer a tua vontade. Nesta noite, ó Pai, eu profetizo ânimo, eu profetizo coragem, eu profetizo que aquele que chegou, quem sabe medroso, quem sabe aquele que chegou abatido, possa sentir a tua potente mão tocando a vida de cada um. Certa vez o Senhor usou o profeta Isaías e disse para nós não temermos, porque o Senhor estaria conosco, porque o Senhor iria nos sustentar com a destra da sua justiça. E é através e por esta destra da tua justiça que eu clamo pela vida de cada um que aqui se encontra nesta noite. Deus, dá coragem e autoridade para que os teus servos venham a quebrar os altares de Baal, venham a navegar contra a correnteza, venham a estar dispostos a não olhar a sua limitação, mas sim aquilo que o Senhor pode fazer, porque nós sabemos que a tua vontade ela é perfeita, ela é boa, ela é justa e agradável. É isso que eu te peço, já te agradecendo no nome santo de Jesus. Amém. Agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Glória a Jesus. Boa foi esta palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Louvado seja Deus. Eu já quero convidar o pastor